Graça e paz, queridos, bom dia. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nessa manhã, amém? Para poder compartilhar, um pouco do que o Senhor tem feito através das nossas vidas nas nações. Como o pastor disse, eu sou um missionário da MCM, e já estou fora do Brasil, já estou na MCM há 10 anos, e eu estou fora do Brasil há 7. Eu fui para Moçambique primeiro, fiquei 6 anos em Moçambique, e a gente vai passar um vídeo, eu vou pedir para o Guilherme passar o vídeo para a gente poder estar acompanhando. Essa é a nossa igreja lá em Moçambique. Essa é a nossa escola, nós temos duas escolas em Moçambique. Essa é a nossa igreja. Nós temos 4 igrejas lá no Malawi também. E aí agora a gente está no Sri Lanka. Essa é a nossa escola lá, nós temos um pré-escola. Esse é um casal de amigos coreanos, são missionários lá também. Essa é uma igreja lá no Sri Lanka. Essa é a minha esposa, Patrícia. Nós temos na parte da tarde uma classe de inglês e uma classe de computação. E esse aí é o nosso time lá do Sri Lanka. Eu também vou passar algumas fotos, bem rápido, para vocês conhecerem. A gente vai mostrar a clínica de saúde lá, que é uma sala pequena, bem no mato, bem longe. Antes esse pessoal precisava caminhar 4 horas, para vocês terem ideia, para eles poderem chegar em um atendimento de saúde. Essa é a nossa clínica lá. É uma clínica bem simples. Esse aqui, irmãos, já é no Malawi, tá? É o nosso trabalho lá do Malawi, que nós temos. Nós temos 4 igrejas lá. Aqui está misturado um pouco, tá? Aqui é a clínica em Moçambique, tá? Então, só que deu uma misturada nas fotos ali. Aí essa é a clínica em Moçambique. Nessa vila, pode ver em volta, é tudo mato mesmo, é bem um lugar muito afastado. Não chega carro nesse lugar, só de moto. Tem que atravessar um rio, então você às vezes precisa caminhar 1 hora a pé, além da moto, para poder chegar nesse lugar. Essa aqui é a nossa igreja de Moçambique. E esse aqui é o nosso time lá do Malawi. Esses são uns irmãos lá do Malawi que a gente acompanha, Acho que só, Por que eu estou passando Moçambique, igual o pastor falou que eu estou no Sri Lanka, e passei as fotos do Malawi. Porque a gente continua administrando tanto o Moçambique quanto Moçambique Centro, A MCM está em dois locais em Moçambique. No norte de Moçambique, em Nampula, lá fica o pastor Fábio, e a gente está na cidade da Beira. Hoje eu não moro mais lá, morei 6 anos, E a igreja lá da cidade da Beira, que fica no centro, Moçambique é compridão assim, fica bem no centro. Nós enviamos um casal ela é do Malawi e ele é de Moçambique, nós enviamos eles para o Malawi. Então a igreja de Moçambique que enviou, não tem nenhum brasileiro, foram eles que começaram, não foi eu que comecei o trabalho do Malawi, eles que começaram o trabalho do Malawi, e a gente está com uma escola bem tímida ainda lá, mas temos 4 igrejas. Aí eu já falei com ele, o ano que vem nós vamos começar agora, o ano letivo no Malawi começa em setembro. Então, o próximo ano nós já vamos ter uma escola lá também. Porque nós já temos em Moçambique 2 escolas e temos já no Sri Lanka. Eu estou há 1 ano no Sri Lanka. O Sri Lanka, irmãos, é um país de 70% dele é budista, são budistas. 12% hindu,
9% islâmico e 8% católico. Lá eles são católicos mesmo, né? Então é um país de muitas religiões, eles combinam entre si, então tem cada um, o budismo tem no país todo, né? Mas existem áreas específicas só do budismo, existem áreas específicas só do hinduísmo, existem áreas específicas só do catolicismo. Então lá, por exemplo, você vai até encontrar uma mesquita ou às vezes um templo budista, mas a maioria das pessoas são católicas. Ou o local que é hindu, a maioria das pessoas são hindu. Então, por exemplo, nós estamos lá numa área católica. Nós abrimos a escola, não é igreja, é escola. Nós estamos evangelizando as crianças através da escola. E olha só o que aconteceu. Assim que nós abrimos a escola, um mês depois, mais ou menos no máximo, o padre foi lá na nossa porta. E ele queria saber o que a gente estava fazendo lá, porque lá era uma área católica. E aí a professora conversou com ele e tudo, e ele fez muitas perguntas, e aí ele foi embora, e daí uns 2 horas depois, ele mandou umas de 15 a 20 pessoas lá na nossa porta, e começou a nos insultar, né, começou a nos expulsar de lá, falando que lá era uma área católica, e o que a gente estava fazendo lá, que era para a gente ir embora de lá. Então, lá, quando você chega no Sri Lanka, o Sri Lanka é um país bem bonito, né, por causa das praias, tem muitas montanhas, e você pensa que é um país assim, normal, aqui não tem problema nenhum, né, de perseguição, de religião, mas não. Lá eles perseguem, sim, lá o católico se junta com o budista para perseguir o evangélico. É muito comum. Então, as igrejas pequenas, que não tem expressão, a placa dela fica para o lado de dentro, não fica para o lado de fora. Se tem igreja lá, tem igrejas, né, mas são bem tímidas, e aí tem uma ou outra igreja grande, aí essa sim, se a igreja é grande, mas eu estou falando grande assim, no país, né, tem mais de uma, ela tem uma expressão no país, aí tudo bem, eles não vão perseguir. Mas, para vocês terem ideia, teve um pastor que começou a pregar e ele começou a falar mal do budismo. A mãe dele e o pai dele foram até o líder do budismo na televisão. Lá tem a televisão e é transmitido, né, a cerimônia deles. E ela foi pedir perdão pelo que o filho tinha feito e pelo que o filho estava fazendo, né? Aí nós começamos então, falei, bom, então o padre perseguiu, aí a professora começou a introduzir agora o evangelho com as nossas crianças. Lá as nossas crianças, elas são budistas, são hindus, são católicas e são islâmicas. Então quando nós fazemos a reunião de pais, aí tem tudo, né? Então aí nós oramos com eles lá, né? E agora as professoras começaram a orar com as crianças. Então as crianças, você vai chegar lá, as crianças vão agradecer pela comida e no final vai falar, eu amo o meu Jesus. Amém? Então, aí outra coisa que aconteceu agora foi que na aula de inglês, na classe, à tarde, o Sri Lanka, eles falam 3 línguas. Falam o Sinhala, o Tamil, e fala o inglês, só que o inglês não tem muita expressão, embora é uma língua oficial do país, está em todos os lugares, está no comércio, está nas placas, nas ruas. Se você chegar no Sri Lanka, a placa, o nome das ruas, vai estar ali, em Sinhala, em Tamil e em inglês. O RG deles é escrito, o nome deles é escrito em 3 línguas, em Sinhala, Tamil e também em inglês. Muda, né, o nome, é bem interessante. A nota de dinheiro também está nas 3 línguas. Porém, a população de baixa renda, que é a maioria, eles não têm acesso ao inglês. Então fica mais difícil para arrumar trabalho, né, fica mais difícil para ter oportunidade. E aí nós começamos então a ensinar as crianças, agora na parte da tarde, inglês e computação. Aí nós fizemos uma entrega de um certificado para as crianças. A professora falou comigo, pastor, eu queria fazer uma entrega, as crianças já estão falando inglês, apenas 2 meses,
E aí, quando terminou a entrega dos certificados, 4 meninas se levantaram e vieram testemunhar, falando que agora, antes elas não falavam inglês, antes elas não entendiam nada de inglês, e agora elas já estão falando inglês, e que na sala delas elas são a número 1, e que as amigas estão agora pedindo ajuda para elas. Então, isso é, né, é o poder do Evangelho também, através da educação. Amém? Porque tem países, por exemplo, lá eu não posso abrir igreja, porque é proibido estrangeiro abrir igreja lá. Então você tem que encontrar uma forma, e Deus vai falar com você, uma forma de você, como que eu posso ganhar essas pessoas para Jesus. Na África é diferente, né? Na África a gente chegou, abriu igreja, tal, foi mais fácil. Mas no Sri Lanka não, é mais complicado. Então, quando as famílias se convertem lá, aí é o problema, que aí há a perseguição. Eles começam a perseguir os familiares. É uma perseguição um pouco discreta, mas familiar, né? Então aí às vezes o pai abandona, aquela coisa toda. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 3. E é o que o pastor falou, irmãos. Quando a igreja, glória a Deus por vocês, glória a vida pela vida do pastor. Quando a igreja tem esse entendimento, que não é só aqui, né, pastor? Por isso que a gente consegue fazer do outro lado, né? Então, para você ter ideia, posto de saúde é caro, para você, a gente mantém lá o posto de saúde, para você manter a escola, os obreiros, hoje a gente está entregando 3.000 refeições por mês, entre Malawi, Moçambique e Sri Lanka. Então, quando a igreja entende, a igreja consegue mudar a realidade do outro lado do mundo. Eu lembro quando eu cheguei lá na vila, nesse local, onde nós temos o posto de saúde, eu estava voltando para casa, foi a minha primeira vez que eu fui lá, um senhor, ele gritou bem alto, assim, a gente estava esperando a canoa, você precisa atravessar de canoa lá, ele falou assim, ó, agora o progresso chegou. Foi uma coisa muito rude, né? Mas foi a forma que Deus quis falar comigo. O branco chegou aqui. Aí na hora eu fiquei bem constrangido, mas lá eles fazem essa, a África, eles fazem essa distinção mesmo do branco, eles colocam o branco lá em cima mesmo, e na cabeça deles o branco tem muito mais dinheiro do que eles. Eu me lembro uma vez, eu estava andando com o meu obreiro, e ele olhou para mim e falou assim, pastor, essa cor aqui não presta, o branco é mais abençoado do que o preto. Ele falou desse jeito. Aí eu falei, não, de jeito nenhum, nós somos todos iguais, nós somos abençoados iguais. Ele falou, não. Então, quando eu cheguei lá, esse senhor falou isso, e eu fiquei pensando nisso, mas fiquei assim um pouco chateado, né? Mas na verdade aquele homem estava profetizando, que a igreja estava chegando naquele lugar, e ia ter mudança lá. E graças a Deus hoje tem uma escola, irmãos, eles andavam 4 horas a pé, para receber um atendimento péssimo. Hoje eles têm remédio e atendimento para toda a comunidade de graça. Toda segunda e terça-feira o médico sai lá da Cidade da Beira, vai para lá para poder fazer esse atendimento. E é bem longe, são 2 horas de carro, 1 hora de moto, para vocês verem como o lugar é longe da cidade. E mais, tem que atravessar o rio e ainda andar 1 hora a pé, porque não chega. Mas com o entendimento da igreja local, porque o missionário lá sozinho não faz nada, gente. Então eu falo assim, qual é a diferença do missionário de campo para os irmãos da igreja? Nenhuma, não tem diferença, porque todos nós fazemos parte do mesmo corpo, amém? Nós servimos ao mesmo Deus, a diferença é quando eu tenho o entendimento, que lá precisa de mim também, nas minhas orações, nas minhas ofertas, enfim.
Amém? Então a diferença é a intensidade das minhas ações e o meu coração. Amém? Filipenses capítulo 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amém? Irmãos, eu gosto muito desse texto, e esse texto fala muito comigo, e hoje nós cantamos uma canção bem interessante, que nós falamos que, se Deus fizer, Ele é Deus, se Deus não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, se a porta fechar, Ele continua sendo Deus. Então, basicamente nós falamos, se as coisas agirem favoravelmente a mim, Ele é Deus, está tudo bem. Mas se as coisas agirem contrária a tudo aquilo que eu esperava, Ele também é Deus. Amém? E é verdade, sim ou não? Sim, é verdade mesmo. Mas, no dia a dia, eu me lembro um dia, vou falar de mim, eu ia para Moçambique. Eu vim de Moçambique e eu estava voltando para Moçambique. Quando eu estava em Maputo, eu morava na beira e fui para Maputo, são 1.200 quilômetros. E quando eu cheguei em Maputo, estava na época da pandemia, eu fui fazer o teste do Covid. Quando eu fui fazer o teste do Covid, a hora que eu estava entrando no carro para pegar o resultado, eu ia viajar naquele dia, veio positivo, positivo, positivo. Aí eu falei, meu Deus, nessa hora, muitas vezes, nós esquecemos que Ele continua sendo Deus e tem o controle de todas as coisas. Amém? E aí, eu vim para o Brasil, depois de um mês, eu fiquei 30 dias na capital, não dava para me voltar, era muito caro o voo em Moçambique. Quando eu fui voltar, foi um pouquinho pior. Eu tenho um amigo lá, um grande amigo meu, e ele falou para mim assim, Márcio, se você for fazer o teste, a farmácia está fazendo o teste, não precisa ir em laboratório. Irmãos, eu coloquei aquilo na minha cabeça, eu ignorei laboratório, eu falei, bom, a farmácia é mais fácil então. Aí eu passei perto de uma farmácia, falei, vocês fazem o teste de PCR? Fazemos. Que maravilha. Em quanto tempo sai? Sai na hora. Eu falei, Jesus, que bênção. Não me preocupei. Quando faltavam umas 8 horas para mim viajar, fui fazer o teste do Covid. Fiz o teste, a mulher não sabia nem o que era o PCR, eu acho. Mas tudo bem, ela fez o teste e tudo. Quando eu cheguei no aeroporto para embarcar, o rapaz, o agente do aeroporto olhou para mim e falou assim, o senhor não vai viajar. Irmãos, eu já estava fora da minha casa 4 meses, porque eu tinha tido um problema na vinda para o Brasil. Então, eu já queria voltar para casa, e quando você fica muito tempo fora de casa, viajar é bom, mas voltar para casa é melhor. Amém? E aí, na hora, eu queria lembrar que Ele continua sendo Deus. Amém? Por quê?
muitas vezes, quando nós estamos no momento de bênçãos, ou no momento em que tudo está favorável para nós, irmãos, como é bom e como nós reconhecemos a presença de Deus e como nós reconhecemos a mão de Deus sobre as nossas vidas. Mas quando algo sai do controle das nossas mãos, não das mãos de Deus, aí nós muitas vezes entramos em desespero. Eu me lembro que a minha mulher falou assim, não, eu vou chamar a polícia. Eu falei, não, a polícia está do seu lado. Eu falei para ela, não precisa chamar a polícia. A autoridade, que é o agente do aeroporto, falou que nós não vamos viajar. Então nós não vamos, o que vai fazer? Não vai. E aí eu tive que voltar, liguei para o meu pastor, para alguém me pegar no aeroporto de novo. Eu estava com umas 5, 6 malas grandes. E aí a gente vem... Vocês lembram do Salmo 23? Gente, o Salmo 23, eu acho que na década de 90, mais ou menos, o pastor vai lembrar bem disso, você ia visitar as casas, o Salmo que você encontrava nas casas era o Salmo 23. Por quê? Porque criou-se uma forma de crer, né, uma forma de pensar, que se o Salmo 23 estivesse aberto na sua casa, nada iria te faltar. Amém? Não é isso? Aí o que aconteceu? Só que quando a gente lê o Salmo 23, a gente começa a perceber que não é isso que o salmista está falando. O salmista está falando assim, olha, eu tenho um Senhor, amém? O Salmo 23, eu tenho um Senhor, e eu fiz desse Senhor o meu pastor, e porque Ele é o meu Senhor, e porque Ele é o meu pastor, então eu estou seguro, nada terei falta. Amém? Então veja bem, olha como que muda primeiro, nós precisamos ter esse entendimento, que nós precisamos fazer dele o nosso Senhor. O que é o Senhor? Agora que eu estou na Ásia, eu tenho percebido como que a religião, lá do outro lado, é séria, como que eles levam, gente, vocês não têm noção, como eles levam a religião, porque lá é religiosidade mesmo, tá? Não é só crença, é religiosidade, não é fé, é algo que é uma coisa de outro mundo. Isso você vê em todas as esferas, em todas as religiões. Então, o salmista ele fala assim, ó, eu tenho um Senhor que eu adoro, eu tenho um Senhor que tem o controle de todas as coisas, em todo o tempo. Eu fiz dele o meu Senhor, e esse Senhor, Ele é o meu pastor. O que o pastor faz? Guia, orienta, conduz, dirige, amém? Eu fiz dele o meu pastor, e porque eu estou seguro no meu Senhor, eu posso ficar tranquilo, nada terei falta. De nada terei falta, amém? Então, quando a gente vem para o Paulo começa a falar algo bem interessante. Primeiro ele está falando com a igreja ali, e ele fala para que eles tomarem cuidado com os maus obreiros, eles precisam tomar muito cuidado, e ele também fala sobre a falsa circuncisão. O que era a circuncisão? Era a marca que diferenciava quem era o povo de Deus de quem não era. Só que eles fizeram daquilo ali uma religião também. Amém? Então, vocês lembram de Davi, quando Davi pega e estava diante do Golias, e Davi pega e fala assim, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? O que ele estava falando? Quem é esse que não tem a marca de Deus? Quem é esse que não é escolhido de Deus para vir afrontar a igreja de Deus? Então, o Paulo falou assim, olha, vocês precisam tomar cuidado, porque na verdade hoje, nós é que somos a circuncisão, porque nós é que adoramos a Deus. Adorar a Deus é mais importante do que ser circuncidado. Era isso que ele estava falando. Amém? E aí ele começa a falar algo bem interessante aqui, que eu gosto muito. Aí ele fala sobre a confiança do povo, que o povo estava
Tipo assim, deixando de confiar no Senhor e confiando nas suas próprias forças. E ele fala assim, apesar que eu poderia confiar nas minhas forças, eu poderia confiar na carne. E ele dá o porquê que ele poderia confiar na carne. Ele fala, porque eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreu, quanto à lei eu fui fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Gente, olha isso aqui. Olha o que ele fala que ele era um homem que ninguém tinha nada para falar dele, que tudo ele fazia certo, que tudo ele fez corretamente, ele era irrepreensível. Eu não sou irrepreensível, não sei você, mas eu de vez em quando, a gente dá uma falhinha, porque aqui ele está falando de falha zero, amém? Mas aí ele pega, ele continua, e ele fala, olha o que ele fala, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Olha que interessante, parece que ele cai numa contradição, porque ele fala todo o currículo dele, eu era irrepreensível, mas ele pega e ele fala assim, mas agora, tudo aquilo que eu era, eu não considero como mais nada, eu considero como refúgio, como esterco, porque eu preciso ganhar a Cristo, amém? Eu preciso ganhar a Cristo. Então, nós precisamos encontrar uma forma, encontrar uma maneira, para nós ganharmos a Cristo, para que, quando tiver aquele problema que eu falei, quando as coisas estiverem desfavoráveis, nós continuarmos no mesmo nível. Então, por exemplo, eu chegaria no aeroporto, e quando o homem falaria para mim assim, você não vai viajar, eu falo, glória a Deus, ó, que maravilha, Deus está no comando, vamos para casa então, nós não vamos viajar hoje, Deus tem alguma coisa boa para nós aqui, é tempo de continuar aqui, amém? Estão me entendendo? E veja que Paulo fala, eu ganhei a Cristo, eu quero ganhar a Cristo, por isso eu perdi todas as coisas, Ele é mais importante do que a minha irrepreensão. Aí ele vai um pouco além, e ele fala que além dele ganhar a Cristo, ele quer ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que vem dele. Então veja que ele fala de duas coisas, ele fala que primeiro nós precisamos ganhar a Cristo, ele está falando de uma conquista, amém? Ele está falando de uma conquista, eu preciso conquistá-lo. Já viu quando os rapazes começam a se interessar por uma moça, ele começa a fazer de tudo para ela, parece que ele falta adivinhar o pensamento dela, e depois quando casa, aí a mulher fala, mas parece que eu casei com o homem errado, ele até abria a porta do carro para mim, e agora olha, já faz muito tempo que as coisas mudaram, porque ele estava no processo de ganhar. Então o Paulo fala, eu preciso ganhar a Cristo, e para ganhar a Cristo, eu perdi todas as coisas que eu tinha, inclusive a minha reputação, amém? Aí ele fala, mas eu perdi, porque eu queria ganhá-lo, mas eu também quero ser achado nele, eu quero ser encontrado nele, eu quero que quando ele olha para os seus filhos, ele me encontre ali como seus filhos, como um dos seus filhos. Lembra de Moisés? Deus olha para Moisés, e Deus fala, Moisés, eu te conheço pelo seu nome. Então, eu já vou terminar, nessa manhã, o que nós precisamos para encontrar este equilíbrio, de quando as coisas estiverem favoráveis e de quando elas não estiverem favoráveis, nós permanecermos nele, no mesmo lugar,
Tendo essa certeza, Ele continua no lugar. Glória a Deus, deu tudo errado. Não, não deu tudo errado, deu tudo certo, porque Ele continua sendo Deus. Amém? Tudo certo, porque Ele continua sendo Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Por quê? Porque eu consegui encontrá-lo, e eu consegui ganhá-lo, e eu consegui também que Ele me encontrasse, e Ele me encontrou. Então, Ele tem o controle de todas as coisas. Então, muitas vezes, perder é necessário para podermos ganhar ao Senhor Jesus. Amém? É preciso perder. Veja que Paulo fala, por Ele eu perdi todas as coisas. Então, irmãos, quando você estiver perdendo, tenha certeza que você está ganhando, porque você está sendo procurado por Ele. Amém? Em nome de Jesus, fique de pé, eu queria orar com você. Eu queria agradecer mais uma vez o pastor, por nos receber aqui, todos vocês. E eu queria orar com você, que nós possamos encontrar este lugar que Paulo encontrou. Este lugar nele, aonde nós temos essa certeza que Ele continua sendo Deus e que Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Ele não perdeu o controle. Queria que você orasse agora, eu queria que você falasse com Ele, Senhor, eu não sou irrepreensível, eu preciso de repreensão, mas Senhor, o que eu preciso fazer para te encontrar? O que eu preciso fazer para ganhá-lo? Eu quero te ganhar, eu quero que a minha vida seja marcada e mudada completamente nos momentos positivos e nos momentos desfavoráveis também. Porque eu sei que o Senhor continua sendo Deus, eu sei que o Senhor tem o controle de todas as coisas, mesmo quando tudo parece que está desmoronando, mesmo quando tudo está saindo do meu controle, o Senhor continua tendo o controle de todas as coisas, e nós te louvamos por isso, e nós te exaltamos por isso, e nós te glorificamos nessa manhã por isso, que possamos te encontrar, e ser achado por ti, como um filho, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.